Boa noite, meus irmãos. Maravilhoso esse momento, quando nós podemos estar juntos na live para cultuar o nosso Deus. E maravilhoso poder perceber cada um de vocês aí conectando, participando. Obrigado, meus irmãos. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês, abençoar, respondendo às suas orações. É maravilhoso mesmo. Eu fico feliz quando eu vejo o nome de cada um de vocês. Alguns eu não vejo o nome, mas sei que estão presentes, sei que estão participando e fico feliz. Aqui a gente tem uma visão de algumas pessoas que entram, mas que eu não vejo o nome, né? Então a gente fica sabendo que a pessoa está, mas eu não sei, não consigo identificar. Mas é com muita alegria que eu abraço cada um de vocês. Vamos orar? Ó Deus, nosso Pai, nesse momento de estudo, quando nós queremos, ó Pai, abrir a Tua palavra,
queremos, Senhor, estar louvando a Ti, ó Deus, com o coração e ao mesmo tempo, ó Pai, queremos estar com o espírito pronto para receber a Tua palavra, os ouvidos atentos para ouvir a Tua palavra, o coração aberto para receber a Tua palavra. Que esses ensinos, ó Pai, possa nos fazer compreender que o Senhor é aquele que tem um plano traçado, que nada acontece por acaso, mas que tudo o que acontece é de acordo com aquilo que o Senhor tem traçado como um plano. Abençoe-nos para que dentro dessa compreensão possamos ter a nossa fé ainda mais firmada em Ti. Oramos, ó Pai, rogando bênçãos sobre cada família que está nesse momento, ó Pai, conosco, cada família que está agora participando, ó Pai, desse estudo. Dou graças, ó Pai, pela vida de cada um deles. No nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, quero saudar cada um de vocês na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos a Isaura, minha cunhada, um abraço. Temos a Luísa e o irmão Deoclésio, que estão lá no Paraná e que estão sempre também conosco nessas lives. Um abraço, meus irmãos. Temos o Isaac, meu irmão. Temos a Eva, minha tia. Temos o Márcio, nosso irmão lá da igreja. A Maria da Guia, nossa irmã. O Osmar, a Cláudia, o Erlindo, a Sueli e o João Loturco. Cada um de vocês. Quero estar agradecendo por estarem presentes e, ao mesmo tempo, abraçando cada um de vocês. Ok? Deus abençoe suas vidas. Meus irmãos, nós temos nas quartas-feiras estudado o tema a história da redenção. Este currículo é extraído do livro A História da Redenção, que foi escrito pelo reverendo José Borges dos Santos Júnior e foi editado pela Casa Editora Presbiteriana no ano de 1964. Nós temos começado o estudo desde a criação, Deus criando todas as coisas. Depois, a queda do homem, a multiplicação do pecado, a arca, né, o dilúvio, e a arca que salvou Noé e a sua família, a continuação da raça humana, as divisões das raças, divisão de línguas, e depois o chamado de Deus para a formação de um povo, né? Uma raça que fosse povo de propriedade exclusiva do Senhor. E aí começa então com Abraão, a continuação desse plano na vida dos filhos, os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, os filhos de Jacó, e agora nós estamos na história de José, que é um dos filhos de Jacó, e é dele que vai estar dando continuidade à história da redenção. Então é este o nosso currículo. Hoje a lição 13 é a hora da providência. E aí nós vamos ler os textos básicos, onde vão estar nos norteando acerca dos acontecimentos e faremos então as explicações, ok? Quero saudar também a Cláudia, que nossa igreja que está conosco, a Marluce, que é lá da Vila Paulicé. Boa noite, minha irmã. Um abraço, Deus abençoe você, o Vileimar, sua família, viu? Deus abençoe cada um de vocês. É muito gostoso estar com vocês. A nossa lição, a lição 13, ela, como em algumas outras lições,
a gente precisa fazer várias leituras. E hoje nós vamos ler do capítulo 41 de Gênesis. Capítulo 41, os versículos 38 até o capítulo 43, o versículo 14. Nós estamos também vendo agora nossa irmã Nadier. Abraço, Nadier. Que bom ter você aqui com a gente. Deus abençoe você, o nosso irmão Nailson. Abençoe cada um de vocês, viu? É uma alegria muito grande estar com vocês nesta live. Deus abençoe vocês. Irmãos, então vamos fazer a leitura bíblica? É uma forma de ler a Bíblia. Vocês perceberam que nós estamos lendo quase todo o livro de Gênesis, né? E hoje vamos ler, nós vamos ler 2 capítulos. Tem aqui também junto com a Nadia, a Nádia. Oi, um abraço, Nádia. Nadier. Tá escrito nada, mas dizer que é a Nadier. Maravilha, Nadier, que abraço. Que bom estar com vocês também, Nadier, viu? Meu irmão, vamos ler então o texto. Gênesis capítulo 41, versículos 38 até o capítulo 43, versículo 14, ok? Vamos lá então. A gente vai fazer uma leitura pausada, que é para não cansar, mas pega a sua Bíblia, vai lendo também, para você então conseguir entender o que nós vamos estar expondo. Estava querendo identificar aqui a Fernanda, né, Fernanda? Ô, Fernanda, um abraço para você, viu? Deus abençoe você, sua família toda, né? E que vocês possam estar sendo abençoados com esses estudos, viu? Deus abençoe, Fernanda. Vamos lá, então. Gênesis 41. Disse Faraó aos seus oficiais: acharemos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda... Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Versículo 47. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou o Faraó todo o mantimento, aliás, ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades,
O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filho de Potifera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito, e havia fome em todas as terras. Mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, subiu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Ora, Jacó soube que havia trigo no Egito e disse a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Tenho ouvido que há trigo no Egito. Descei até lá e de lá comprai-o para nós, a fim de que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. Mas a Benjamim, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, pois disse: para que porventura não suceda algum desastre. Assim, entre os que iam lá, foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José era o governador da terra. Era ele quem vendia a todo o povo da terra. E vindo os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o rosto em terra. José, vendo seus irmãos, reconheceu-os, mas portou-se como estranho para com eles. Falou-lhes asperamente e perguntou-lhes: De onde vens? Responderam eles: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então José dos sonhos que tivera a respeito deles e disse-lhes: Vós sois espias e vieste para ver a nudez da terra. Responderam-lhe eles: Não, senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. Nós somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. Replicou-lhes: Não, antes viestes para ver a nudez da terra. Mas eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, e o outro já não existe. Respondeu-lhe José: É assim como vos disse, sois espias. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó, não saireis daqui, a menos que venha cá vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos,
a fim de serem provados as vossas palavras, se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. Meteu-os juntos na prisão por 3 dias. Ao 3º dia, disse-lhes José: fazei isto, e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um dos irmãos presos na casa da vossa prisão. Mas ide vós, levai trigo para a fome de vossas casas, e trazei-me o vosso irmão mais novo. Assim serão verificados vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: nós, na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, porquanto vimos a angústia da sua alma quando nos rogava e não o quisemos atender. É por isso que vem sobre nós esta angústia. Respondeu-lhes Rúben: não vos dizia eu? Não pequeis contra o menino, mas não quisestes ouvir. Por isso agora é requerido de nós o seu sangue. Eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. Nisto José se retirou deles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes, e tomou a Simeão dentre eles, e o amarrou perante os seus olhos. Então ordenou José que lhes enchessem de trigo os sacos, que lhes restituíssem o dinheiro a cada um no seu saco, e lhes dessem provisões para o caminho, e assim lhes foi feito. Eles, pois, carregaram o trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. Quando um deles abriu o saco para dar forragem ao seu jumento na estalagem, viu o seu dinheiro, pois estava na boca do saco. E disse a seus irmãos: meu dinheiro foi-me devolvido, ei-lo aqui no saco. Então lhes desfaleceu o coração, e tremendo, viravam-se uns para os outros, dizendo: que é isto que Deus nos tem feito? Depois vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou-nos asperamente e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhe, somos homens de retidão, não somos espias, somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um já não existe, e o mais novo está hoje com nosso pai, na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem, o Senhor da terra: nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos. Levai trigo para a fome de vossas casas e parti. E trazei-me vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos entregarei o vosso irmão e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os sacos, eis que o pacote de dinheiro de cada um estava no seu saco. Quando eles e seu pai viram os seus pacotes de dinheiro, tiveram medo. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: tendes-me desfilhado. José já não existe, e não existe Simeão. E a vez de levar Benjamim, todas essas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se eu tu não tornar a trazer. Entrega-o em minha mão, e tu não tornarei a trazer. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre pelo caminho em que fordes, farei descer minhas cãs com tristeza ao céu.
Ora, a fome era gravíssima na terra. Tendo eles acabado de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas respondeu-lhe Judá: expressamente nos advertiu o homem, dizendo: não vereis a minha face, se vosso irmão não estiver convosco. Se queres enviar conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não queres enviá-lo, não desceremos, porquanto o homem nos disse: não vereis a minha face, se vosso irmão não estiver convosco. Perguntou Israel: por que me fizeste este mal, fazendo saber ao homem que tinhas ainda outro irmão? Responderam eles: o homem perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhes segundo o teor dessas palavras. Podíamos acaso saber que ele diria: trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: envia o mancebo comigo, e levantar-nos-emos, e iremos, para que vivamos, não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhinhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão não o requererás. Se eu tu não trouxer, e o não puser dentro de ti, serei réu de crime para contigo para sempre. E se não nos tivéssemos demorado, certamente já a segunda vez estaríamos de volta. Então disse-lhes Israel, seu pai: se é assim, fazei isso. Tomai os melhores produtos da terra nas vossas vasilhas e levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, traganto e mirra, nozes de fistico e amêndoas. Levai em vossas mãos dinheiro em dobro, e o dinheiro que foi devolvido na boca dos vossos sacos. Tornai a levá-lo em vossas mãos. Bem pode ser que fosse engano. Levai também vosso irmão. Levantai-vos e voltai ao homem, e Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que ele deixe vir convosco vosso outro irmão e Benjamim. E eu, se for desfilhado ficarei. Então é todo esse texto, irmãos, que nós lemos para entender o que vai ser estudado nesta noite. O tema, como dissemos, é a hora da providência. Temos um texto áureo também, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6, o texto diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. É isso que nós temos estudado acerca da vida de José. José foi humilhado, mas Deus o exaltou em tempo oportuno. Não é verdade? Assim também nos aconselha Pedro. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Vamos orar? E aí estaremos indo para o nosso estudo. Ó Deus, nosso Pai amado, neste momento, Senhor, que vamos dar início ao estudo após leitura da Tua Palavra, faça-nos entender, ó Pai, o que a Tua Palavra nos quer ensinar. Ilumina-nos no poder do Teu Santo Espírito. Fale ao nosso coração, Senhor, através da meditação na Tua Palavra. Dá-nos instrução, Deus bendito. Faz-nos conhecer mais a Ti e os Teus planos e a Tua sabedoria e o Teu poder. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos lá? Pois bem, então é o seguinte, nós vamos para a lição 13, a hora da providência. Né? Por quê?
Deus, já na lição passada, estava provando José, e então agora mostra a providência de Deus em relação à maneira como ele agiu para que José chegasse à posição em que ele chegou. Mas na verdade, Deus estava usando José nessa história da redenção, porque o que Deus queria, mesmo nesse momento, era, através de José, preservar o seu povo escolhido, preservar da fome e fazê-los conhecer uma nação bem instruída, uma nação de primeiro mundo daquela época, para que, conhecendo aquela nação, eles pudessem também aprender a como construir uma nação que posteriormente seria a nação de Israel, seria o povo de Deus. Irmãos, então vamos lá. Eclesiastes 3, o versículo 1, diz que todas as coisas têm o seu propósito determinado e há tempo certo para o propósito. E aqui nós temos uma visão clara do propósito de Deus na vida de José. E a ação de Deus no tempo dele, no tempo determinado por ele. É certo? Ninguém diria, quando José foi preso, quando o copeiro Mor sonhou, depois se esqueceu do companheiro que tinha interpretado o seu sonho, ninguém diria que tantas coisas diferentes e desconcertantes fossem peças articuladas de um plano só. O grande plano de Deus na história da redenção. Deus mostrou antecipadamente uma pequena fresta desse grande plano na vida de José. Coisas que se apresentam como preciosas lições para a edificação espiritual do crente. Coisas que fortalecem a confiança do crente naquele que, com mão poderosa e sábia, dirige o curso dos acontecimentos na história do homem e de todo o universo. Irmãos, o texto lido nos mostra que, afinal, chegou a hora de Deus usar o homem que ele vinha preparando há muito tempo. Veja, irmãos, José foi vendido aos ismaelitas com 17 anos. Agora ele já tinha 33 anos. Poderíamos dizer que o homem e a hora chegaram juntos no tempo de Deus para o cumprimento do plano dele. Isso nos faz, então, pensar o seguinte: o plano e a sua finalidade. O plano de Deus e a sua finalidade. Qual era o plano de Deus? E qual era a finalidade dele na vida de José? Então vamos lá. José disse a Faraó que o sonho das vacas magras e das vacas gordas, das espigas grandes e das espigas fracas, não era um sonho qualquer. Era um aviso de Deus. Olha a visão de José, meus irmãos. Ele dizia a Faraó: esse sonho não é um sonho qualquer. Esse sonho é um aviso de Deus. No sonho, Deus mostrou que viria primeiro a provisão, depois
a fome. 7 anos de fartura, depois 7 anos de escassez. Isso parece indicar que, embora sejam insondáveis os desígnios da providência, o homem pode tomar na sua execução uma parte operosa e inteligente. O plano era de Deus, mas para a execução desse plano, ele usou José. E José, de maneira operosa e inteligente, executou o plano de Deus. Junto com o sonho, Deus separou e preparou um homem que o pudesse interpretá-lo. Que finalidade estaria sendo visada? Observe o seguinte, meus irmãos. Os sábios não... Os sábios que... Só um minutinho aqui. Só me diga que deu um probleminha aqui. Então, vamos lá. Os sábios, já que eu parei, né? Deixa eu também saudar a Cida, né? Que está conosco, né? E saudou também cada um de nós. Obrigado, Cida, Maria Aparecida. Então, irmãos, vamos lá. Dentro do que estamos falando, dentro da providência de Deus, dentro dos planos de Deus, dentro da finalidade de Deus, usando José para interpretar o sonho. Veja lá. Os sábios fracassaram na sua tentativa de interpretação. Aí então, o copeiro mor logo se lembrou de José, porque José havia interpretado o seu sonho quando ele estava lá na prisão, e tudo se cumpriu, como José havia dito. Evidentemente, Deus desejava que a interpretação do sonho de Faraó fosse feita pelo seu servo. Assim é que José se tornaria pessoa influente e poderia proteger a raça escolhida. Por isso que Deus fez com que José interpretasse o sonho, porque dessa forma ele se tornaria pessoa influente e assim estaria protegendo a raça escolhida, que era a raça os filhos de Israel, que seria depois o povo de Israel. Agora, ficaria só nisso a finalidade do plano? Não, parece que não. Para proteger a raça, Deus poderia ter impedido a fome, ele mesmo. Mas não fez. Por que não o fez? Meus irmãos, ele não fez porque Deus move os homens por meio da necessidade. Guarde isso. Deus move os homens por meio da necessidade. Era preciso levar a raça escolhida ao contato com uma civilização superior, a fim de prepará-la para a sua missão histórica. Ele então usa José para esse fim. Porque através de José, o povo de Israel veio para o Egito e ali conheceu o que era viver num país de primeiro mundo daquela época. Em outras palavras, Deus não os trouxe ao Egito para salvá-los da fome, mas enviou a fome para trazê-los ao Egito. E assim prepará-los para se tornar uma grande nação. Olha como os planos de Deus são grandiosos.
Olha como os planos de Deus são maravilhosos. Olha também aqui a questão da providência. Deus provendo os meios para que os seus planos venham a ser levados a efeito. Meus irmãos, essa lição aqui, agora trazendo para os nossos dias, aplicando para nós, essa lição nos leva a um grande aprendizado acerca da oração. Deus nos move a orar por meio da necessidade. Assim como Deus usa homens, Deus levanta homens por meio da necessidade, Deus nos move a orar por meio da necessidade. A oração não existe para nos desembaraçar da necessidade, mas a necessidade para nos induzir à oração. Percebe? Então é como se Deus estivesse enviando necessidades para nos induzir à oração. Nesses tempos de pandemia, a igreja se levantou para orar por causa da necessidade. A necessidade moveu a igreja a orar. É assim que Deus age, né? Deus quer nos trazer avivamento, Deus quer nos trazer despertamento, Deus quer nos trazer mais para perto deles. Então Deus provê a fome, a necessidade. E através da oração, nós vamos então buscar a Deus. Aí então Deus nos supre das nossas necessidades. Então é assim que Deus age. Deus move os homens por meio da necessidade. E foi assim que Deus moveu Israel para ir até o Egito. E ali conhecer um povo mais instruído, mais avançado, né? Para que posteriormente eles pudessem construir uma grande nação, como de fato fez. Até hoje, o povo de Israel a nação de Israel é uma grande nação. Bom, segundo ponto, né? O plano da providência e a atividade do homem. Se Deus predisse a Faraó o que estava para acontecer, então parece que tudo já estava prefixado. Portanto, nada restava para Faraó fazer. Podia cruzar os braços, não é mesmo? Tudo já estava dito, tudo já estava programado, tudo já estava decretado por Deus. Ele mesmo disse que haveria escassez, depois haveria fome, o que o Faraó podia fazer? Mas, irmãos, essa não foi a opinião de José. O conselho de José a Faraó foi diferente. Ele recomendou medidas urgentes para prevenir a miséria, enceleirando o trigo durante os anos de fartura. Com isso, reafirmou uma verdade importante. Uma vez que Deus já prefixou e mostrou o que há de fazer, nós ficamos sabendo com toda a exatidão o que também nos compete fazer. Percebe? Deus planejou, mas quem leva a efeito somos nós. Claro que usados por Deus. Certo? Então, nós temos que agir e sabiamente. E dessa forma estaremos cumprindo o que Deus planejou, que Deus preparou. Se Deus não tivesse um plano sábio e exato, se os acontecimentos se dessem ao acaso, se o mundo andasse à deriva ou sem rumo, então sim, não adiantaria em nada o nosso esforço. Poderíamos cruzar os braços. Mas não é assim. Há um plano.
há uma direção firme dos acontecimentos. Todas as coisas acontecem segundo a articulação sábia de Deus. Todas as coisas acontecem segundo o que Deus planejou. Há uma articulação sábia das circunstâncias. As circunstâncias, elas levam a realização do plano de Deus. E nós estamos envolvidos nessas circunstâncias, nesses meios que Deus usa para a realização dos seus planos. Porque nada acontece ao acaso. Deus tem tudo planejado. Deus conhece todas as coisas. E no tempo certo Ele nos mostra. Podemos agir e trabalhar com tranquilidade. Não perderemos nem o tempo, nem os esforços. Todas as coisas acontecem como providência de Deus para o cumprimento do seu plano. É bênção, irmãos. É bênção conhecer esse Deus. É bênção cultuar esse Deus. É bênção adorar esse Deus. É bênção confiar nesse Deus que conhece todas as coisas. O mundo todo está em suas mãos. E todas as coisas que acontecem, elas fazem parte de um plano maior. Terceiro lugar, surpresas e oportunidades do plano. Nós vimos, em primeiro lugar, as lições que estamos tirando do texto é esse. Percebemos o plano e a sua finalidade. Depois, percebemos o plano da providência e a atividade do homem nesse plano. E também agora vamos perceber as surpresas e oportunidades do plano. E aí nós podemos dizer o que alguns já dizem, né? Nada como um dia depois do outro. Naquela hora sombria em que José, amedrontado, teria suplicado a seus irmãos que lhe poupassem a vida. Ele, que era sonhador, estava longe de sonhar que um dia as posições se inverteriam. Mas foi isso que aconteceu. Podemos dizer muito reverentemente que há um certo humorismo nas execuções da providência. Por exemplo, qual foi uma das causas da irritação dos irmãos de José? Não foi o sonho que parecia predizer que eles se prostrariam diante dele? Lembra-se? Nós já lemos isso em lições anteriores, né? Os sonhos que José tinha incomodavam os irmãos, porque ele sonhava, primeiramente ele sonhou que estavam ele e os seus irmãos no lugar lá, colhendo trigo, e aí então os feixes, né? Os feixes de trigo se curvavam diante do feixe dele. Depois ele sonhou com as estrelas, e aí as estrelas e até a lua e o sol se curvaram diante dele, se prostraram diante dele. Esse foi o sonho que irritou os irmãos dele. Quando José vinha para encontrá-los, eles disseram: lá vem o sonhador, vamos matá-lo. Então veja, o sonho que parecia predizer que eles se prostrariam diante de José foi o que os deixou irritados. Para impedir isso, eles o trataram com desumana dureza. Pois bem, agora quando eles saem de Canaã para ir ao Egito comprar trigo, o que aconteceu? Cumpriu-se
literalmente os sonhos de José. Eles se prostraram diante de José, assim como ele havia sonhado antes. Olha como é que Deus age. Né? Irmãos, querem ver? Pega a sua Bíblia aí e veja aí, olha. Gênesis 42, o versículo 6. Vamos lá. Olha o que diz lá. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram, rosto em terra, perante ele. Olha aí o sonho se cumprindo. Sonho dado por Deus a José. No capítulo 43, o versículo 26, olha o que diz. Capítulo 43, versículo 26. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e prostraram-se perante ele até a terra. Prostraram-se com o rosto em terra. 44, versículo 14. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. 50, versículo 18. Aqui Jacó já havia morrido, veja lá. 50, versículo 18. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Meus irmãos, os planos de Deus se cumprem. Mesmo que o homem queira impedir os planos de Deus, ele não consegue impedir. Mas olha, os planos de Deus são assim. Moisés sonhou que os irmãos se prostrariam diante dele. Os irmãos se irritaram com isso, venderam-no aos ismaelitas. Os ismaelitas o venderam a Potifar. Potifar o lançou na cadeia. O faraó tira José da cadeia e o faz governador. E o faz sub-rei. Agora, os irmãos de José vêm cumprir aqueles sonhos que José havia tido. Mas a execução do plano não traz apenas surpresas, traz também esplêndidas oportunidades que os homens, infelizmente, nem sempre sabem aproveitar. José soube. José era sábio, aplicou aos irmãos o tratamento que se tornava necessário e assim pôde verificar que eles não eram homens completamente perdidos. Repeliram com energia o roubo da taça, colocaram-se solidariamente ao lado de Benjamim e voltaram com ele ao Egito. Um deles preferiu fazer-se escravo a voltar seu irmão para casa. Quantas surpresas! E além do mais, José foi longânimo com os seus irmãos. Aqui não cabe vingança, aqui cabe a longanimidade, a misericórdia, a bondade. Não é isso? Aqui não cabe vingança. E José foi sábio. E assim ele pôde então realizar na vida dele e na vida do povo de Israel a vontade de Deus. Concluindo, meus irmãos, a singela exposição que acabamos de fazer nos mostra que ao nosso redor há forças e circunstâncias que não obedecem ao nosso comando. São forças e circunstâncias que Deus mesmo é quem coloca diante de nós. E não adianta. Nós, às vezes, até queremos impedir, mas não conseguimos, porque Deus faz isso para que seus planos venham a ser levados a efeito. Nunca sabemos o que elas nos obrigarão a fazer, mas podemos saber que elas são planejadas por Deus para cumprimento
de um plano maior que ele tem. Por exemplo, Jacó havia resolvido que não iria mandar mais os filhos ao Egito para buscar trigo, mas as circunstâncias o obrigou a mandá-los de volta ao Egito. Então isso a gente consegue perceber, que as circunstâncias nos levam a fazer coisas que nós nem havíamos pensado fazer, mas elas vêm e então nós passamos a cumprir, a executar os planos de Deus sem mesmo saber. Não é mesmo? Nós temos hoje uma pandemia. São as circunstâncias. Elas nos obrigam a muitas coisas. Nos obrigam até a passar a angústia de ver pessoas queridas sendo infectadas. Né? Nós temos da nossa igreja, alguns irmãos, um presbítero e um rapaz que morreu do Covid, duas pessoas cheias de planos. Nós temos na nossa igreja o ex-capelão do Mackenzie. Ele estava nos Estados Unidos fazendo curso lá. Ele também morreu de Covid, um rapaz novo, 33 anos, novo. E temos agora aqui, né, perto de nós, numa das igrejas do nosso presbitério, nós temos aqui um pastor, né, pastor conhecido nosso, amigo nosso, né, aliás, uma das igrejas do nosso sínodo, pastor Jubal. Ele está entubado, já faz muitos dias que está hospitalizado, num estado muito difícil, alvo de nossas orações. Então nós não sabemos quais são os planos de Deus em relação a isso, não é verdade? Nós até poderíamos querer impedir, mas não conseguimos, porque Deus tem os seus planos e essas circunstâncias estão dentro dos planos de Deus para algo maior. Ok? Outra coisa que a gente vê também, percebe e aprende é que a hora do castigo chega, né? E que Deus, haja o que houver, conduz as coisas para um desfecho feliz. Quando e como, só Ele sabe. Como diz Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso, meus irmãos. Então, essa é a história da providência, né? Deus, então, agindo agindo de maneira providente para a execução dos seus planos. Ele tem planos e ele provê os meios para que seus planos venham a ser levados a efeito, porque ele é Deus. Ele tem todo o poder. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Por isso que todas as coisas acontecem conforme os seus planos. Ok? Vamos orar? A Deus, obrigado, Senhor, por esta lição. Mostra a tua grandeza, o teu poder. Mostra que és sábio na realização dos seus planos. Que muitas coisas acontecem de forma que nós não planejamos, mas que são usadas pelo Senhor para que seus planos venham a ser levados a efeito. Isso é o que nos faz confiar ainda mais na tua graça, na tua misericórdia, na tua bondade, no teu poder, na tua graça. Senhor, que todas essas lições
nos faça conhecer mais o Senhor e nos faça amar ainda mais o Senhor. Abençoe cada um dos nossos irmãos que estiveram presentes, ó Pai, ouvindo a lição. Obrigado, Pai, porque eles estão dispostos a aprender. Obrigado, Pai, obrigado. Que isso faça-os crescer espiritualmente. Nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Ok, meus irmãos, uma boa noite, um bom restante de noite, né? E na próxima sexta-feira, nossa live. Nessa sexta teremos a live, né? Teremos a live com cânticos, oração, pregação, ok? Estaremos nos alegrando juntos. Próxima sexta-feira. Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço a todos.